o México vai ser governado por uma mulher pela primeira vez. A engenheira Claudia Sheinbaum ganhou as eleições com uma grande margem de votos. Sheinbaum recebeu entre 58% e 60% dos votos, 32 pontos à frente da rival de centro-direita, Xochitl Gálvez, segundo a apuração rápida do Instituto Nacional Eleitoral. A segunda colocada recebeu entre 26% e 28% dos votos. As eleições aconteceram em meio a uma onda de violência que terminou com dezenas de candidatos assassinados. Especialista em clima e ex-governante da Cidade do México, Cláudia é aliada política do atual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Quem chega para fazer uma análise sobre essa eleição é o Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, boa tarde, obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no Conexão Record News. Surpreende essa eleição ou nem tanto? Olá, Jonathan, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, surpreende muito pouco, porque a gente vinha assistindo a uma popularidade bastante alta de López Obrador. E nós assistimos também, durante muito tempo, os partidos mais conservadores e de direita, o PAN, o PRI, sendo líderes durante décadas no país. Pela primeira vez, isso foi quebrado com o López Obrador. E basicamente o que nós estamos assistindo é quase como se ele fizesse uma sucessão dentro do seu movimento, o Morena, e é um movimento mais de centro-esquerda. Alguns veem o Obrador como um esquerda até radical em alguns pontos, porém ele entregou significativo crescimento dentro da visão econômica do México. A gente assistiu, por exemplo, o México crescendo acima de 3,5% ao ano, bem superior a índices do Brasil, que fica em volta de 2%, uma melhora na qualidade de vida dos mais pobres, principalmente nas regiões mais distantes da cidade do México, e ele refez acordos comerciais com os Estados Unidos, o novo NAFTA com o Donald Trump, e agora ele foi o único que foi capaz de utilizar o chamado nearshoring, né? Trazer empresas não só da China, mas do Sudeste Asiático para servir como plataforma de exportação para os Estados Unidos. E isso está fazendo com que a economia mexicana tenha um crescimento positivo. Então, na prática, do ponto de vista comercial e econômico, isso foi o que fez a eleição de Cláudia como agora a primeira presidente mulher. Lembrando que foi uma eleição entre duas mulheres, né? Xochitl e Cláudia foram as duas grandes principais candidatas. A gente está vendo essas imagens do Zócalo, na cidade do México, mostrando a força do Morena. O grande questionamento são problemas de violência. A gente viu mais de 30 assassinatos de candidatos. O México nunca teve tão violento. Então, apesar de melhoras econômicas, há muitos desafios para ela daqui para frente. Pois é, eu queria tocar justamente nesse ponto, que é a questão da segurança pública, né, que imagino ser um dos grandes desafios para esse novo governo, que já era, né, do atual governo e passa a ser de quem assume a partir de agora, né? Agora, existem maneiras que a gente possa pensar de a curto prazo uma resolução para tentar minimizar essa onda de violência no México, Igor? Olha, é muito difícil a gente imaginar uma solução de curto prazo baseada nas atuais políticas do Morena. O que a gente está assistindo no México é uma repetição que aconteceu na Colômbia, do sistema do narcotráfico, negativa das drogas no México, mas com uma intensidade muito mais forte, porque esses cartéis eles têm um comando também de altas tecnologias que não existiam naquela época. E a gente já viu várias informações de que esses cartéis estão ligados a órgãos como a tríade chinesa e até mesmo com máfias na Europa, algo que não existia na década de 80 na Colômbia. Então, seria necessária uma política muito forte e radical contra esses cartéis. Eu não acredito que ela vai ter essa capacidade. Isso é uma visão que Xochitl tinha um plano muito mais robusto para a segurança pública e não foi o forte de Cláudia. Então, esses 5 anos do seu próximo governo, ela pode seguir com as políticas econômicas de López Obrador, mas se ela não fizer uma grande mudança na questão de política pública, vai ser o seu grande calcanhar de Aquiles, a questão da segurança pública. Bom, nós damos uma outra notícia agora. Uma família brasileira de origem libanesa ficou ferida durante um bombardeio no sul do Líbano. A família estava em casa no momento do ataque.
Fátima Bolstani, de 30 anos, está internada em estado grave e segue na UTI. 2 filhos dela também ficaram feridos, uma garota de 10 anos e um menino de 9. A menina também está na UTI, já o garoto teve ferimentos na cabeça, mão e perna e segue sem previsão de alta. O bombardeio aconteceu em meio à tensão entre Israel e o grupo extremista Hezbollah, que atua no Líbano. Nenhum dos lados assumiu responsabilidade pelo ataque. Em nota, o Itamaraty disse que manifesta indignação e condena o ataque. Também disse que a Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com os familiares e com a equipe médica e presta apoio consular. Igor, essa questão agora no Líbano, a gente pode imaginar uma escalada da violência ou teria sido algo pontual? Olha, eu não diria que é uma escalada, mas esses efeitos no Líbano e dentro de outras regiões próximas a Israel vão continuar acontecendo. Isso porque enquanto não tiver um cessar-fogo entre o Estado de Israel e o próprio Hamas, os outros grupos terroristas, como o Hezbollah e também os Houthis, vão continuar realizando ações militares. E essas ações militares vão, sim, impactar pessoas que não têm nada a ver com o conflito. Agora a gente está assistindo brasileiros que ficaram feridos e outras nacionalidades também. E, obviamente, isso pode levar até mesmo vítimas fatais quanto mais tempo demora o conflito. O próprio governo de Israel agora está sendo forçado pelo governo americano a tentar finalizar um acordo de paz. Entretanto, isso pode derrubar também Benjamin Netanyahu. A gente não sabe qual vai ser essa característica, mas o ponto principal é a escalada do conflito para outras regiões. Eu não acredito nisso agora no curto prazo, porque o grande artífice contra Israel, que é o Irã, está bem fora de controle do ponto de vista de estratégia, desde a morte do seu presidente. Então, se o Irã foca agora nos seus problemas internos da recondução presidencial, isso diminui a capacidade dos seus proxies, como o Hezbollah, de fazerem novos ataques. Então, foi uma fatalidade que vai continuar independente do que está acontecendo. É o que resolve a continuidade de longo prazo desse conflito. E o pai da família brasileira atingida no Líbano está na Grande São Paulo. Armado mora em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. O libanês não dorme, não se alimenta direito e só chora desde o bombardeio. Ele está no Brasil há 5 anos, já é cidadão brasileiro, mas quase não fala português. Há pouco mais de um ano, conseguiu trazer a mulher e os 3 filhos para cá. Em dezembro do ano passado, o casal decidiu levar as crianças para visitar a avó no Líbano. No início de maio, Amado voltou sozinho e aguardava o retorno da família previsto para o segundo semestre. Veja como é uma crise humanitária, né, Igor? Porque você afeta pessoas que não tinham nada a ver com o conflito e que estão no meio do fogo cruzado. Exatamente, Jonathan. É uma situação que fica cada vez mais séria, mais impactante. E à medida que o conflito se desenrola, ele pode não escalar em um determinado momento, mas ele termina atingindo pessoas inocentes que não têm a ver com o conflito, principalmente na área de turismo. Por isso que estão incentivando que pessoas com dupla nacionalidade ou turistas não possam ir para o Oriente Médio. A gente viu isso basicamente nos órgãos da União Europeia, a gente viu isso nos Estados Unidos, no Canadá, e eu acredito que o governo brasileiro deveria fazer o mesmo, anunciar que pessoas de dupla nacionalidade e outros brasileiros se abstenham de ir para o Oriente Médio, nessa região de Israel, do Líbano, pelo menos até alguma nova definição desse conflito. A gente sabe que não podemos nos trancafiar dentro do nosso próprio país, mas nesse momento é necessário uma cautela muito grande. E quando a gente assiste esse tipo de cena, fica se perguntando o que mais pode acontecer com brasileiros em zonas de conflito. E esse é um dos grandes problemas de estarmos dentro dessa situação. O que podemos esperar é que em breve, talvez ainda esse ano, a gente assista sim um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz, e aí sim a região do próprio Líbano ou outras vão se tornar mais estáveis para o turismo. Mas até lá, repito e gostaria de informar a todos que estão nos assistindo, se puderem evitar viagens, até mesmo para visitar parentes, o façam, não se desloquem para regiões próximas a Israel, porque esse tipo de fatalidade, esse tipo de
situação pode ocorrer e os governos, até mesmo locais, não têm como garantir a segurança neste exato momento. Exatamente, é uma precaução nesse momento de guerra que vive o Oriente Médio. E foguetes lançados do Líbano pelo grupo terrorista Hezbollah causaram pânico na região norte de Israel. Nas imagens divulgadas pelo exército israelense, várias crianças que estavam a caminho da escola saem do ônibus e correm em busca de abrigos. Segundo as forças de defesa de Israel, foram ao menos 15 projéteis disparados pelos terroristas aliados do Hamas. Diversas regiões ficaram em alerta máximo para bombardeios. Ninguém se feriu. Igor, o que a gente está acompanhando também é a expectativa por um acordo de cessar-fogo, que foi apresentado pelos Estados Unidos. O líder do Hamas disse que parece um bom acordo, agora é esperar para ver se ele sai do papel. Exatamente, Jonathan. A situação é bastante complicada porque o governo de Joe Biden está sendo pressionado internamente para a realização de um acordo. Caso contrário, isso ganha pontos para a campanha de Donald Trump em relação à política interna e externa norte-americana. E, obviamente, Biden pressiona agora o governo de Netanyahu. Segundo as últimas informações de assessores mais próximos na área de defesa, Netanyahu estaria inclinado a aceitar o acordo com algumas modificações que ele acredita que são fundamentais, mas seria, sim, talvez o acordo mais próximo para a libertação dos reféns, que é a prioridade número 1 do governo de Israel, e que também tem uma pressão interna sobre Netanyahu. O grande problema é que, se ele aceitar esse acordo, a gente já teve basicamente declarações públicas de 2 líderes de partidos à extrema-direita que fazem parte do governo, que são responsáveis pela manutenção do poder, de que, se ele, Netanyahu, aceitar esse acordo, eles vão dissolver o parlamento e vão fazer o governo cair, né? Ele não teria mais a capacidade de maioria no parlamento israelense. Então, se por um lado Benjamin Netanyahu pode fazer um acordo, por outro lado ele perdeu seu mandato. Então ele se encontra agora nessa escolha de Sofia, caso o acordo de fato seja uma realidade, esteja sob sua própria mesa. E a gente aguarda para ver o que vai acontecer daqui para frente. Igor Lucena, muito obrigado pela análise e boa semana para você.